Bom dia, graça e paz, Shalom Adonai. Vamos para a nossa meditação diária. Mais uma vez vou estar falando sobre o mecanismo de defesa. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, deixe o seu like, comente, compartilhe, né? Hoje eu quero falar do mecanismo de defesa chamado de regressão, né? Como já te falei, o mecanismo de defesa é uma situação criada pela nossa mente para que venha evitar de ficarmos angustiados, tá certo? A regressão, ela é um mecanismo que se caracteriza pela existência de um retorno a um nível de desenvolvimento anterior, ou a um modo de funcionamento psíquico mais simples ou mais infantil. É um retorno à sua infância, né? Para que você volte a esse nível, a esse desenvolvimento e não venha sofrer tanta angústia. Ele é um modo de aliviar a angústia sentida, fugindo de um pensamento real para um comportamento que em anos anteriores conseguiu reduzir essa ansiedade. Como exemplo, nós temos o seguinte: uma criança, após algum trauma, elas voltam a chupar o dedo novamente, né? Ou a emissão involuntária de urina, né? Fazer xixi na rede ou na cama, sabe? Porque ela já tinha até abandonado tudo isso, deixado tudo isso para trás, mas ela sofre um trauma e ela retorna. Ela volta a essa situação de bebê e volta a fazer tudo isso. Serve como uma necessidade de procurar um refúgio psicológico, seguro, quando se está sob tensão. E o retorno do indivíduo a níveis anteriores do desenvolvimento, sempre que depara com essa frustração, sabe? Sempre que ele se depara com a frustração, com algo que machuca, que magoa, ele tende a retornar nessa situação. Por exemplo, mais um exemplo. O choro das pessoas em certas situações pode ser uma regressão, isso é fato. Uma regressão à infância, que pode ter tido uma situação em que o choro resolveu o problema. Então a pessoa inconscientemente ela usaria daquele mesmo método para resolver essa nova situação. Por exemplo, né, tem pessoas que choram por qualquer coisa, qualquer situação. Choro involuntário. Basta ter um probleminha, basta ter uma situaçãozinha mais difícil que ela não consiga receber e ela fica angustiada e começa a chorar. Porque você observa que aí ela retorna à situação de criança, que quando ela não conseguia fazer algo, não conseguia adquirir algo que ela queria ou precisava, como mamar, como se alimentar, como fazer xixi, né? Algo desse tipo, ela chorava e o choro fazia com que a mãe voltasse e cuidasse dela, atendesse os seus, né, as suas necessidades, e aí resolvia. Então a mente dela entende que agora, já com uma certa idade, ela, quando está numa necessidade mais difícil, um problema mais difícil, ela começa a chorar. A mente dela entende se ela chorar, porque quando ela era bebê, ela chorava e era resolvido. Então a gente encontra muitas pessoas nessa situação, que choram por qualquer coisa. Nós usamos a regressão para fantasiar um objetivo, de criar uma válvula de escape. Não sabemos resolver, nós fantasiamos um objetivo, né? Muitas vezes caímos no choro, voltamos a ser criança, aí é uma válvula de escape para a angústia que está nos massacrando, nos machucando agora na nossa vida, e voltamos regredimos a um tempo mais atrás, onde isso não causava nenhum problema. Defendermos da ameaça e angústia é muito eficiente, pois
dissipa a angústia e nos torna capazes de enfrentar o problema. Mas de forma constante, nos afasta da realidade, isso é fato. Nos fornece falsos sentimentos, falso sentimento de triunfo, e o despertar da realidade pode ser extremamente doloroso. Pessoas que regridem a infância, que choram por qualquer coisa, que parece um bebezinho, que corre por braços da mamãe, que tudo busca na mamãe, é uma maneira dela se livrar da angústia, de achar, de encontrar quem possa resolver o seu problema e tirar essa angústia dela, mas em compensação você tem que entender que isso lhe afasta da realidade. Você nunca vai amadurecer, nunca vai crescer, nunca vai se libertar dessa fase de criança, nunca vai aprender a resolver os seus próprios problemas. Entenda, você às vezes vê pessoas adultas, né, que estão sempre ali, como a gente usa um ditado muito simples, debaixo da saia da mamãe, sobre a proteção, parece mais um bebê e uma criança, para evitar que sofra, para evitar que sintam angústia, e buscam, na sua idade anterior, no seu tempo de criança, e choram, esperneiam, e fazem biquinho, correm para os braços da mamãe, para encontrar proteção, para fugir da angústia que naquele momento está atacando a vida dela, e ela consegue. Isso, no primeiro momento, alguém vai resolver o problema por ela, alguém vai tomar atitude por ela, e isso vai aliviar a angústia sentida, porque ela está fugindo da realidade dela, né, do comportamento, e voltando para comportamentos anteriores, onde ela encontrava apoio, ela encontrava alguém que, de uma maneira ou de outra, vinha para resolver os seus problemas. Mas isso era quando era bebê, era criança, que tinha essa necessidade. Mas agora ela já adulta, e a gente conhece muitas pessoas já adultas que ainda se mantêm dessa mesma maneira, que não consegue constituir uma família, que não consegue sair de casa, não consegue sair debaixo da saia da mamãe, sob proteção, porque qualquer coisa ela chora e volta atrás de um colo, né? Para que ela não sofra, para que ela não se angustie, e transfere a sua angústia para pessoas que venham resolver seu problema. E aí, onde a necessidade, mais uma vez, eu retorno a procurar um especialista que possa fazer você entender que você não é mais esse bebê, que você não é mais essa criança, e que você tem uma vida que agora é sua, e que não vai ser o seu chorinho de criança, o seu espernear, o seu biquinho, né, que vai fazer com que você tenha uma vida transformada. É necessário que essa pessoa entenda que ela cresceu, que ela amadureceu e que ela precisa tomar o leme da sua própria vida. E muitas pessoas que não conseguem, não estão conseguindo, é preciso procurar alguém, um especialista, que possam coordená-lo e ensinar e entender que a vida não é simplesmente retornar. Isso é apenas um mecanismo que a nossa mente consegue criar para nos defender das angústias. Mas se a gente sempre recorrer a isso, nunca vamos amadurecer, nunca vamos conseguir triunfar em canto nenhum e nem despertar para a realidade. Porque a realidade ela é extremamente dolorosa, onde se é necessário lutar, sofrer, se angustiar e vencer. Mas quem nunca passa por isso, recorrendo sempre a essa saída, nunca vai crescer na vida. Se você conhece alguém dessa maneira, aí está o exemplo por que essa pessoa é desse jeito. Ela usa esse mecanismo de defesa criada pela própria mente e ela não consegue se libertar. Como eu falei no vídeo anterior, o mecanismo de defesa sendo usado levemente ajuda, mas quando você mergulha nele e usa ele para a tua vida sempre, isso vai acarretar algum problema. E com o tempo você não vai mais conseguir fugir dessa realidade e vai precisar de ajuda. E nós estamos aqui para te ajudar.
Deus te abençoe grandemente, você, sua casa, sua vida e seus projetos. E o seu crescimento psicológico e espiritual. Deixa um beijo no seu coração, do seu amigo, Pastor Washington Silva. Fica com Deus.